Um jovem e sua namorada entram no apartamento que compartilham. Ela joga as chaves na mesa enquanto o homem olha o celular. Ele lembra a jovem que precisam sair logo para não perder o filme dos ingressos. A mulher concorda, mas quer tomar um banho rápido antes de sair. Enquanto ela vai se arrumar, o homem senta-se ao computador para jogar rapidamente uma ou duas partidas de seu jogo online favorito de tiro em primeira pessoa, baseado em esquadrões. Ele coloca o fone e entra no jogo. Sem perceber, já terminou a terceira rodada. Ele olha o celular e nota que estão atrasados. Ele tira os fones de ouvido e fica confuso ao ouvir o que parece ser o chuveiro ainda ligado. Ele se levanta e vai até a porta do banheiro e escuta. O chuveiro definitivamente ainda está ligado. O homem bate na porta e questiona se tudo está bem. Ele espera, mas não há resposta. Bate de novo, ainda nada. Ela normalmente não toma banhos tão longos, e ele imediatamente se preocupa que ela possa ter desmaiado ou, bem, ele nem quer pensar nisso. Estou entrando. Tá bom, ele anuncia enquanto abre a porta. Para verificar como ela está, o homem imediatamente percebe como o quarto está abafado. A água quente deve ter ficado ligada por um tempo e ele está preocupado que ela realmente desmaiou com o calor. O que está acontecendo? Você está bem? Ele pergunta. E quando não há resposta novamente, ele puxa a cortina do chuveiro para encontrar nada, apenas uma banheira vazia. Sem sinal da namorada dele em nenhum lugar, o homem está muito confuso. Ele desliga a água e vai para o quarto, mas ela também não está lá. Ele corre para abrir a porta, mas está trancada e as chaves estão na mesa. Ele destranca a porta e coloca a cabeça para fora no corredor de qualquer maneira, mas não há nada lá fora. O que está acontecendo? Ele verifica o quarto novamente, depois o banheiro, mas ela não reapareceu de repente em nenhum dos dois. Ele está em choque completo, incerto do que poderia estar acontecendo. Ele se senta no vaso sanitário e coloca a cabeça nas mãos. Sua cabeça gira, como se o mundo desabasse de repente. A polícia logo desconfia da história do homem. Sua namorada simplesmente desapareceu enquanto tomava banho. Você espera que acreditemos nisso? O detetive pergunta, mas o homem não responde. É como se ela simplesmente tivesse desaparecido. Ele está convencido de que ela ainda deve estar em algum lugar do prédio, que de alguma forma ela escapou sem que ele percebesse. Mas nenhuma das filmagens de segurança dentro do prédio mostra algo anormal. Há filmagens das câmeras no saguão deles, entrando no prédio, mas nada depois disso dela saindo. Assim como em todos os casos de pessoas desaparecidas como este, o namorado é o principal suspeito, mas sem nenhuma evidência, eles não podem mantê-lo preso por mais tempo. Após muitas horas longas de entrevistas, eles finalmente permitem que ele saia, mas não de volta para o apartamento, já que é uma cena de crime ativa. O homem não tem família, e seus poucos amigos, desconfiados como a polícia, evitam contato com ele. Sua namorada era a única pessoa que ele realmente tinha no mundo, e agora ela se foi. Ele se hospeda em um motel maltrapilho e o tempo passa, dias, semanas, meses, sem evidências da mulher desaparecida. O homem repete a memória daquele dia várias vezes em sua cabeça, procurando algum tipo de resposta, mas, por mais que tente, ele não consegue se lembrar de nada útil, nenhuma pista do que poderia ter acontecido. O caso está totalmente frio desde o início. A polícia acaba focando em casos mais recentes e solucionáveis, permitindo que o homem volte para casa. Ele fica sobrecarregado de emoção na primeira vez que entra no apartamento. O lugar está uma bagunça, como se a polícia tivesse revirado tudo por pistas. Sem saber o que mais fazer, ele começa o longo processo de limpar o apartamento. Após horas arrumando, ele enfim reúne forças para ir ao cômodo que evitava. O banheiro. Ele abre a porta do último lugar onde tem certeza que sua namorada estava. Ele entra e percebe que tudo ali lembra o restante do apartamento, como se cada objeto tivesse sido analisado. Assim como ele, a polícia nunca achou pista de onde ela foi.
Após arrumar o último quarto, ele resolve tomar banho e ir para a cama. Fica apavorado ao estar no último lugar onde ela esteve, mas após meses lamentando a perda da namorada, decidiu seguir em frente, mesmo sem saber o que isso significa quando alguém desaparece, sem deixar rastros. Ele liga o chuveiro e deixa a água esquentar antes de entrar. Uma vez lá dentro, todos os seus pensamentos são sobre ela. Ele se pergunta se ela realmente chegou a entrar no chuveiro, ou, de alguma forma, usou isso como uma distração para sair sem ser vista. Ele simplesmente não consegue entender como. Os eventos do dia passam por sua mente, assim como já aconteceu milhares de vezes antes, mas seus pensamentos são interrompidos quando ele percebe que a água começou a se acumular ao redor de seus pés. Ele olha e vê que a tampa do ralo está normal. Talvez haja um entupimento, no entanto. Os chuveiros entopem quando não são usados? Ele não tem ideia. Ele se abaixa para dar uma olhada mais de perto. A longa criatura negra emerge do ralo num piscar de olhos e se agarra à sua boca, abafando-o antes mesmo que ele tenha a chance de gritar. Ele puxa a cortina para si ao cair de costas no chão do chuveiro. Mas já é tarde demais. Em questão de minutos, ele também desaparecerá sem deixar rastros. Há algo mais reconfortante após um dia difícil do que um banho quente e demorado? A resposta para isso é não. Não há nada melhor, mas aquele banho relaxante pode ser o último que você toma, quando, sem que você saiba, seus canos são lar de uma instância do SCP-153, também conhecido como vermes de dreno. SCP-153 se refere a uma espécie que se assemelha ao nematóide comum, ou lombriga, consistindo em um corpo longo e fino, com uma boca grande em uma extremidade. Algumas lombrigas chegam a 1 metro, o que já é perturbador, mas instâncias do SCP-153 podem ser muito maiores. Estima-se que possam atingir quase 10 metros de comprimento, e há a hipótese de alguns crescerem ainda mais na natureza. Essas criaturas, semelhantes a vermes, se alimentarão de qualquer material orgânico disponível. No entanto, sua forma favorita de sustento são tecidos animais frescos, e eles parecem ter uma predileção especialmente forte pela carne humana. Para saciar seu desejo por sua presa favorita, o SCP-153 desenvolveu um estilo de caça único, adaptado ao seu corpo alongado. Embora seja desconhecido de onde eles se originam, eles são mais frequentemente encontrados nos canos de sistemas de esgoto e drenagem. As instâncias do SCP-153 nadam pelos canos, buscando os que levam às casas, sobretudo ligados a chuveiros e banheiras. Ao chegar ao fim do cano, o SCP-153 fixa-se na tampa do ralo e secreta uma substância ácida. O ácido dissolve a tampa do ralo rapidamente, e o SCP-153 coloca sua boca no lugar, camuflando-a quase perfeitamente como a tampa ausente. Depois que o SCP-153 assume essa posição, torna-se quase impossível notar diferenças ou perceber mudanças. O SCP-153, então, ficará à espreita, até que detecte que alguém entrou no chuveiro ou na banheira. Quando a pessoa começar a se banhar, ele surgirá rapidamente do ralo e cobrirá o rosto da vítima, provavelmente para impedir que peça ajuda. Depois, secreta rapidamente mais do ácido usado para dissolver a tampa do ralo. Já que ele dissolve metal facilmente, não surpreende que o SCP-153 cause o mesmo efeito rápido em suas vítimas. Sua pele, músculos e ossos serão rapidamente liquefeitos, permitindo que o SCP-153 e os vermes do ralo se alimentem rapidamente da mistura. Em poucos minutos, quase nada restará da pessoa que entrou no chuveiro, e o SCP-153 retornará ao ralo, sem deixar vestígios além da tampa ausente. A Fundação SCP descobriu esta anomalia após vários desaparecimentos misteriosos com um elemento-chave em comum.
Cada um foi relatado como tendo desaparecido após entrar em um banheiro para tomar banho ou tomar um banho de banheira. A fundação logo descobriu grandes populações do SCP-153 nos esgotos de várias cidades americanas e iniciou os procedimentos de contenção. A fundação coletou o máximo de espécimes e os levou para a área de pesquisa biológica 12, onde os mantém em tanques de 10 por 10 por 5 metros parcialmente cheios de esgoto e materiais orgânicos para alimentação. É fundamental que esses recipientes nunca sejam ligados a outros sistemas de encanamento, internos ou externos. Com vários espécimes contidos, a Fundação começou a pesquisar as criaturas na esperança de entender melhor e como elas foram capazes de desenvolver técnicas de caça tão complexas. A pesquisa também buscou saber se eles poderiam servir como sistema de descarte de resíduos em situações extremas, como no SCP-2717, uma massa de tecido animal que cresceu e revestiu quase 4 quilômetros de tubulações de esgoto sob Amsterdã. Algumas instâncias do SCP-153 foram liberadas na natureza para testar se impediriam a propagação do 2717. No entanto, o experimento foi interrompido após relatos perturbadores. Novos relatos de desaparecimentos chegaram à Fundação com indícios de ataque do SCP-153, mas agora não se limitavam a pessoas sumidas após o banho. Agora, o SCP-153 se adaptou e passou a surgir não só de chuveiros e ralos de banheira, mas também de pias e até vasos sanitários. A Fundação não sabe quantas instâncias do SCP-153 ainda existem livres, mas muitas seguem vivendo e caçando sem serem detectadas em esgotos pelo mundo. Essa anomalia, que foi classificada como Euclides, é levada muito a sério pela Fundação, e quaisquer relatos de pessoas que desaparecem de banheiros são imediatamente investigados em busca de sinais do SCP-153. Agentes de campo devem usar sensores infravermelhos e ultravioletas para detectar o camuflado do SCP-153. Se possível, espécimes vivos devem ser levados à área 12 para a pesquisa. Mas não se preocupe tanto na próxima vez que entrar na banheira. Se você foi alvo do SCP-153 pouco, pode fazer, e logo suas preocupações desaparecerão junto com o que restar de você. Agora assista outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como o SCP-2385, outra anomalia, com uma forma especial de entrar em você. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma anomalia, enquanto exploramos os arquivos classificados da Fundação SCP.